Olá, gente. Essa aula nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são importantes para que tanto nós possamos saber interpretar um texto, como também nós tenhamos uma certa criatividade na escrita. As figuras de linguagem, elas são uma forma criativa de usar as palavras, tá? É uma forma criativa de usar as palavras. E geralmente essas palavras que são usadas nas figuras de linguagem são uma linguagem chamada conotativa. Ou seja, o significado vai além do dicionário. Depende muito do contexto e depende muito do autor que fala aquela linguagem. Isso acontece muito nos textos literários e nas poesias. Às vezes, para que você entenda uma poesia, é necessário você conhecer algumas figuras de linguagem. E existem algumas escolas literárias que as figuras de linguagem são bem características dessa escola literária, dessas poesias. Então, é muito importante conhecer as figuras de linguagem. Muitas vezes as pessoas não conseguem o significado da leitura porque não conseguem perceber as figuras de linguagem, tá? Então nós vamos conhecer algumas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas se dividem em figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras de pensamento e figuras de som, sonorização. Essas figuras, elas são demonstradas em um texto ou até mesmo na fala. Às vezes nós usamos muito as figuras de linguagem. Quem de nós não fala uma ironia? Alguém que diz, mas você está muito limpo. O sentido que a pessoa quer dizer é o contrário. Ou então dizer uma hipérbole, eu estou morto de fome. Ou então um eufemismo, quando uma pessoa diz, olha, fulana partiu, dizendo acerca da sua morte. Isso é um eufemismo. Ou até mesmo uma metáfora, quando se diz você é uma flor, você é um doce de coco, ou alguma outra qualificação. Então, normalmente nós falamos ou escrevemos figuras de linguagem. Então é muito importante saber isso antes de estudar a literatura propriamente dita e antes mesmo de nós entrarmos no assunto, qualquer assunto da escrita, tá bom? Então vamos lá. A primeira figura de linguagem que nós vamos ver são as figuras de palavras, tá? São as figuras de palavras, tá bom? Ou semântica. Então vejam bem, a primeira é a comparação. A comparação é uma figura de linguagem que ela faz uso das palavras que demonstram realmente comparação. Então essa figura de linguagem é fácil porque você já percebe na própria frase ou na própria fala conjunções que demonstram comparação. Por exemplo, o pensamento é como um diamante bruto. Aqui está claro que ele está comparando o pensamento com um diamante bruto. Da mesma forma que o pensamento é tal qual um diamante bruto, certo? O pensamento é igual a um diamante bruto. Todas essas três frases falam a mesma coisa e são consideradas uma figura de linguagem chamada comparação. Diferente da metáfora, gente. A metáfora não tem essas conjunções para demonstrar que está comparando. Mas a metáfora é uma comparação implícita. Ou seja, a metáfora ela compara determinados termos
ela relaciona termos sem demonstrar diretamente, certo? Por exemplo, aqui nós vimos a razão é a luz na escuridão. É claro que aqui é como se dissesse, a razão é como a luz na escuridão. Mas se tivesse a palavra como, já não era metáfora, mas seria uma comparação. Mas como não tem aqui, é exatamente uma metáfora. E a metáfora, ela é dividida em duas, que é considerando metáfora impura e metáfora pura. A metáfora impura é aquela que compara termos que já estão no texto. Quando diz a razão, aqui, né? A razão é a luz na escuridão. Notem que ele está já comparando a razão com a luz. E todos sabem que a comparação é a relação da razão com a luz. Então, a pessoa já sabe que ele está comparando a razão com a luz. Ele está relacionando a razão e luz. Então, isso é chamada de metáfora impura. Mas a metáfora pura é aquela que não vem explícito no texto ou na fala a palavra que a pessoa quer falar. Né? Quando alguém chama, ô Flor, vem cá. Então veja que ele falou a flor, é uma metáfora, mas ele não está no texto quem é essa flor, mas fica implícito pelo contexto. Então nós podemos ver isso nas poesias. Vejam aqui, né, nessa poesia aqui, ó, pense nas crianças, mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aqui o autor está comparando aquela explosão da bomba atômica que parece uma rosa, ele está comparando isso a uma rosa, né? E ele não falou o que era aquilo, né? O que é, ele simplesmente ele falou a rosa de Hiroshima. Não falou que era uma bomba atômica, mas fica implícito pelo contexto, pela informatividade, né? Que ali se refere à bomba atômica, tá? Então isso é uma metáfora pura, tá bom? Então as metáforas são as mais usadas nas poesias e nos textos literários, tá? Até mesmo nos textos científicos. Nos textos não literários, às vezes usa-se muito a metáfora, tá? A metáfora. Então vamos ver agora outra figura de linguagem, figura de palavra, a chamada metonímia. Essa figura de linguagem é muito interessante, gente, porque ela substitui um termo por outro. Nós falamos muito metonímia também no dia a dia. Por exemplo, quando nós dizemos que vamos ao Mateus. É claro que você não vai ao dono do supermercado, mas você está substituindo o dono pelo o seu supermercado, né? E você quer dizer que você vai ao supermercado chamado Mateus. Mas aí nós dizemos, vou ao Mateus, vou a Pague Menos. Né? Então, é claro que você vai à farmácia. Então, isso é chamado de metonímia. Você troca um termo por outro, mas o significado é mais extenso, tá bom? Então, existem vários tipos de metonímia. Aqui, ó, do autor pela obra, né? Você não vai acreditar, comprei um Caravaggio, certo? Ou seja, um quadro do Caravaggio, né? Como também eu li Machado de Assis. Veja que você não leu realmente Machado de Assis, você está falando que leu a obra de Machado de Assis, né? Então, isso é uma metonímia, tá bom? Do autor pela obra.
Do possuidor pelo possuído. Amanhã vou ao médico. E não se fala mais nisso. Em vez de você falar consultório, você fala ao médico. Isso é uma metonímia. Do lugar pelo produto. Ela só fumava Havana e nada mais. Ou seja, ela está falando de um charuto bem famoso, né? De Cuba. Então, é claro que ela está usando aqui uma metonímia. Do efeito pela causa. Aqueles líderes insuflaram a guerra no coração dos jovens. É claro que não existe uma guerra literalmente no nosso coração. Mas quando ele está dizendo a guerra, ele está falando de conflito, de ódio, tá certo? Então isso é uma metonímia, tá? O continente pelo conteúdo. Todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. Então beber o chá, em vez dele falar que ele bebe o chá, ele bebe a xícara de chá, certo? Ou seja, ele trocou o continente pelo conteúdo, né? Exemplo, eu comi 2 pratos de sopa. Eu comi 2 pratos de sopa. É claro que ele não comeu literalmente o prato, mas ele está simplesmente substituindo a palavra prato, certo? Pelo conteúdo. Ele comeu a sopa, né? Isso é chamado de metonímia. O instrumento pelo agente. Amanda é um bisturi excepcional. Está falando que ela é uma cirurgiã. Então, aquilo que caracteriza, né? Caracteriza, tá? Da coisa pela sua representação. Olha só, ninguém fala mal da minha terra sem antes me pedir permissão. E quando ele fala terra aqui, ele está falando do país, do estado, da cidade, ou até mesmo vamos dizer, do lugar onde ele está. Então isso é uma metonímia. Do inventor pelo invento. O Linux é um sistema operacional gratuito, né? Aqui, isto é, Linux é a invenção de Linus Torvalds. A palavra vem da união do nome de seu inventor. Então, vejam que ele fala, o Linux é um sistema operacional gratuito, tá certo? Então, isso é uma metonímia. Do concreto pelo abstrato. Então, veja bem, na minha vida encontrei muita gente sem coração. Nós falamos muito isso, né? Aquela pessoa não tem coração, certo? É claro que o que é concreto aí é o coração, mas o que ele está falando é de algo abstrato, dos sentimentos, certo? E da parte pelo todo também, este foi um livro escrito a 4 mãos, à mão, também pode ser falado isso, foi escrito à mão, ou seja, foi escrito pela pessoa que tem a mão, mas ele coloca a mão como uma parte para falar do todo, né? Da qualidade pela espécie, os irracionais também têm seus direitos. Então, a espécie dos irracionais, ou seja, dos animais, e ele fala da qualidade. Do singular pelo plural. O artista é livre para expressar pensamentos e emoções. Em vez dele falar os artistas, nós falamos muito isso, né? Quando dizemos assim, o homem é um ser racional. Então, em vez de nós dizermos o homem e a mulher, ou os homens, nós falamos o homem no sentido singular para expressar todo ser humano. Então, isso é um tipo de metonímia, tá? Do material pelo objeto, quem com ferro fere, com ferro será ferido, certo? Então é claro que não é o ferro literalmente, mas pode ser qualquer arma que use o ferro, tá? Então fala pelo material. Do indivíduo pela classe, era mais um Camões incompreendido. Isto é, ser mais um poeta incompreendido. Camões tem ali letra maiúscula, né? Então, esse é o tipo, a metonímia, né? A
figura de linguagem metonímia. A catacrese, gente, é muito interessante. É um emprego inadequado de um termo devido à perda de seu sentido original. Por exemplo, um exemplo bem claro, aqui a quarentena já dura 2 meses. Quarentena significa que alguém teria que ficar 40 dias separado para observação. Por isso o nome, quarentena. No entanto, esse termo ficou como, não obrigatoriamente 40 dias, mas ficou como uma separação. Tá? Como também o nome embarcar. Embarcar era exatamente para a pessoa entrar no barco. Mas esse termo se tornou comum para que as pessoas entrassem no avião, né, no ônibus. Então, isso é chamado aqui de catacrese, tá bom? Catacrese. O sentido é ampliado, o sentido é muito ampliado. Tem muito isso, né, gente, na língua portuguesa e nas demais línguas, na linguagem, tá? Na linguagem. Às vezes nós usamos termos que não é exatamente para aquele sentido, mas ele é extenso, ele é muito mais extenso, tá bom? Então vamos lá. Perífrase ou antonomásia. A perífrase, gente, é simplesmente a mudança do nome pela característica daquele nome, né? Por exemplo, em vez de falar do leão, fala o rei das selvas. Em vez de falar do poeta, né, fala o apelido dele, Boca do Inferno, que era Gregório de Matos, um poeta barroco brasileiro. Tá? Então, isso é chamado de perífrase ou antonomásia. Tá? A perífrase é usada mais para animais e coisas. Antonomásia é usada para pessoas, tá bom? Então, é muito usado nos textos, quando você não quer repetir termos, você pode usar uma perífrase, que é muito culto isso, né? Por exemplo, você está falando do presidente, e para você não repetir muito a palavra presidente, você pode falar o chefe do executivo, né? Ou o próprio nome do presidente, para que não fique sempre a palavra presidente, presidente. Isso é chamado de perífrase, tá? Sinestesia, gente, essa palavra, essa figura de linguagem aqui, ela é muito usada. Você, quando for estudar na literatura o simbolismo, uma das características do simbolismo é a presença da sinestesia nas poesias. O que seria a sinestesia? É a combinação de 2 ou mais sentidos. Nós temos 5 sentidos, né? Que é visão, olfato, audição, paladar e tato, mas é a combinação desses sentidos trazendo um significado mais amplo. Por exemplo, aqui, ó, no doce caminho que percorri. Vejam, o doce caminho, né? Então, como pode isso? O caminho ser doce. Então, ele estava falando ao mesmo tempo o paladar com, vamos dizer assim, a visão, ou então o tato. Então, há uma mistura, né? O que traz um significado mais amplo. Doce caminho, caminho agradável. A mesma coisa, ouvir cantarem os pássaros no calor da manhã. Então, como é que ele está sentindo calor e ele ouviu, né, nesse calor. Então, isso é chamado de sinestesia, muito usado. E é importante que você saiba diferenciar essa figura de palavra ou figura de linguagem, tá bom? Muito bem. Para que nós não fiquemos falando muitas figuras de linguagem e para que você não se confunda, eu quero então que você traga vários exemplos
dessas figuras de linguagem que nós falamos aqui. E na próxima aula nós vamos estar juntos online e eu quero ouvir cada um de vocês com exemplos. Você pode pegar pela internet, você pode pegar do dia a dia, tá bom? E nós vamos falar, queremos ouvir cada um de vocês. Nós vamos falar e podemos até cantar uma música para mostrar algumas figuras de linguagem, tá bom? Então vamos ficar por aqui para não cansar vocês. E aí eu quero que vocês façam esse exercício aí e tragam exemplo dessas figuras que nós falamos. Muito obrigado.